Vamos que vamos, galerinha. Vamos lá de novo. Nós voltamos, né, com nossas aulas. Terceiro bimestre, começando hoje. E nós vamos também voltar com o nosso livro. Página 112. Nós vamos falar hoje sobre uma civilização muito importante. A Grécia Antiga. Os gregos. Civilização grega. Porque como hoje existe um país lá no leste europeu, próximo da Turquia, né, ali próximo das regiões dos Balcãs, chamado Grécia, né, que tem uma constituição um pouco parecida com essa da civilização grega, sendo que há algumas diferenças. Primeiro, a Grécia hoje é uma república, um país, né, sendo que a Grécia, que a gente está falando da Grécia Antiga, na verdade é uma civilização, tem traços iguais, o idioma, cultura, né, isso que vai ser os traços dos gregos, porque vai ter uma amplitude muito maior essa civilização grega. Bem, a Grécia hoje, o país, ele tem uma parte continental, porque está ligado ao continente europeu diretamente. Tem a parte chamada de peninsular, porque é uma península mais abaixo da parte continental. E a parte chamada de Grécia insular, que são as grandes quantidades de ilhas que existe, né? Ilhas muitas vezes maravilhosas, ilhas que algumas são até propriedades particulares. A Grécia Antiga, a civilização grega antiga, ela vai ter uma amplitude muito maior, porque até hoje algumas regiões que são a parte litoral da Turquia também pertenciam a essa civilização grega, sem contar que a ampliação até entre as diásporas que vão acontecer na Grécia vai trazer a distribuição de gregos por todo o mar Mediterrâneo, parte do norte da África, como também no próprio Península Itálica e outras regiões europeias, até chegar próximo da Espanha. Todas essas regiões você vai ter grupos de gregos que vão, né, se migrar e vão fazer colônias com a cultura grega. Tanto é que algumas dessas outras civilizações elas vão estar se alimentando um pouco da cultura grega. Bem, falando em Grécia Antiga, a primeira coisa vamos entender que existe uma civilização mais ancestral nessa região do que a civilização grega. Seria a civilização cretense, né, formada principalmente na ilha de Creta. Essa civilização cretense, né, conhecida também como civilização minoica. Minoica porque rei Minos, né, tem existe muito sítios arqueológicos na cidade de Creta, principalmente na cidade de Knossos, onde tem o famoso palácio de Knossos, palácio do rei Minos, onde teria, né, o famoso labirinto do Minotauro. Minotauro, aquele ser com cabeça de touro, na parte de cima de touro e a parte mais abaixo de homem, né, que escondia, protegia e defendia, né, o ouro do rei Minos. Esse ser mitológico, né, havia um labirinto onde o rei Minos colocava todo o seu ouro, e há essa estrutura do labirinto, né, até hoje na cidade de Knossos, e por isso toda essa história do mito, dessa lenda. A civilização cretense ela vai ser reconhecida muito por questões de cerâmicas, até algumas questões de uma cultura até avançada para a época em que as mulheres, né, tinham muitas mais participavam muito mais da vida social do que outras civilizações do mundo antigo. E claro que a gente vai ter aí sim a construção da civilização que a gente conhece como civilização grega, com a chegada primeiro de um grupo chamado aqueus, né, um grupo que vai vir de outra região e vai se fixar ali, né, primeiramente na região da parte grega, depois chegar até a própria região cretense, vai se construir a civilização micênica. O termo micênica porque eles vão criar, né, algumas cidades, uma cidade famosa, por exemplo, chamada Pilos, a cidade de Micenas, por isso civilização micênica, e a famosa cidade de Argos. Que cidade é essa? É aquela cidade da lenda, né, do filme Fúria de Titãs. A cidade que você vai ter o Craig, né, que vai destruir, teria que ser feito o sacrifício da filha, da princesa, né, da filha do casal real que ofendeu os deuses, né, mas que aí o grande herói Perseu, né, vai fazer toda aquela trajetória para vencer o Craig, trazendo a cabeça da Medusa, né? Essa história do Fúria de Titãs é na grande cidade de Argos. Essa cidade é construída no período da civilização micênica. Com a chegada de mais três grupos, três povos, chamados os Dórios, os Jônios e os Eólios, né? Você vai ter aí sim a verdadeira civilização grega construída e que vai passar por alguns períodos históricos. Esse primeiro período que a gente está falando do início dessa civilização é chamado de período pré-homérico. Com a chegada desses três outros grupos, a gente vai entrar no período chamado de período homérico,
e onde que no começo, que existia grandes cidades, elas infelizmente vão, por causa das guerras, né, da chegada desses grupos, por mais que alguns grupos desses aqui são responsáveis pela fundação de Atenas e Esparta, essas cidades elas vão se fragmentar e aí vão voltar a ter sociedades rurais num período chamado, né, de período arcaico. E aí, gente, vai ser a construção desses grupos, né, os eoicos, também conhecidos como genos, que eram grupos patriarcais de famílias, né, em que havia um patriarca, são famílias muito mais extensivas do que a gente chama hoje, porque essas famílias pareciam até famílias dos índios, que tinha avós, tios, pais, né? Havia um patriarca, esses clãs, até os escravos estavam no meio desse grupo, desses clãs que se formavam os eoicos, também conhecidos como genos, e eram grupos muito clãs patriarcais rurais, que viviam da pecuária, né, e da agricultura. Depois você vai passar com a quantidade cada vez maior de genos, nós vamos ter a construção das fátias e depois das tribos, e aí sim a gente vai chegar no período clássico da história grega, com a formação da polis, né? E aí sim a grande polis, cidade-estado. Por isso que a gente vê, por exemplo, Petrópolis, cidade de Pedro, Teresópolis, cidade de Teresa. Nessa palavra polis, que a gente vem muito de metrópole, vem da polis, que seria a cidade-estado moderna, com vida social, com organização administrativa e política. Tudo isso que a gente vai conhecer mais quando a gente entrar mais no profundo sobre a civilização grega. Bem, essas origens da civilização grega, elas são extremamente importantes a gente entender, e com a chegada desses grupos aqui mesmo, você vai ter algumas diásporas, e aí sim vai ser a construção dessa ampliação dos gregos, conhecido como a Magna Grécia, que é uma ampliação desses grupos pelo mar Mediterrâneo, formando colônias. Tanto é que quando a gente estudar os romanos, nós vamos ver que na formação, né, desses grupos que vão fundar Roma ali da Península Itálica, você vai ter, né, os gregos. Tanto que até em alguns mitos sobre a formação da cidade de Roma, a gente vai ter sempre os gregos. Bem, lembrando uma parte interessante desse início da origem grega, nós temos o período logo depois do pré-homérico chamado de período homérico. E por que período homérico? Porque esse período a gente vai se construir em cima das ideias das duas grandes epopeias escritos pelo poeta cego chamado Homero, que é um personagem que não se tem nem certeza se existiu de fato. Alguns dizem que eram vários compêndios de poesia de vários poetas que se escreveu uma tradição oral. Um se chama a Ilíada, que seria a guerra de Troia, dos gregos contra os troianos, em que várias cidades-estados gregas, lideradas pelo rei Agamenon, né, dos atenienses, que já tinham interesse em tomar Troia e pertencer ao grupo em que ele submetia, né, mas que eram cidades independentes, cada um tinha seu rei. E aí, em cima do sequestro da famosa Helena de Troia, né, que era Helena de Esparta, esposa do grande rei espartano, né? Ela é sequestrada pelos príncipes troianos que tinham ido, na verdade, fazer uma negociação comercial e de paz com os espartanos, e aí isso vai se criar uma grande guerra, porque o rei espartano vai se sentir ofendido, e aí vai começar toda a história da famosa Guerra de Troia, né? Tudo isso está nessa poesia Ilíada do poeta Homero. Quem já assistiu o filme é onde aparecem aqueles personagens mitológicos históricos, por exemplo, do grande guerreiro Aquiles, que defende a confederação dos gregos contra os troianos, que tem a grande figura do Heitor. O príncipe que sequestra a Helena, na verdade, é o príncipe Paris, né, que era o mais jovem dos reis da família real troiana. Durante muito tempo se achava que essa história era apenas um mito e que Troia nunca tinha existido. Depois de muito tempo, arqueólogos descobriram, né, aonde seria os restos da cidade de Troia, né, das construções, próximo a uma cidade ali da Turquia. Bem, isso não nos interessa agora, é só entender que essa grande obra em cima da história de Troia, depois, né, o próprio rei Ulisses da ilha de Ítaca, que também está ali junto com Aquiles, seria até o mentor do famoso cavalo de Troia, né? E aí de onde vem dois termos históricos interessantes. Um é cavalo de Troia, que hoje a gente usa muito para vírus, né? Também tem uma grande obra de um escritor chamado J.J. Benite,
que ele faz vários livros chamados Cavalos de Troia, que conta sobre são alguns romances históricos. E também temos o próprio Cavalo de Troia, um vírus que entra no computador, né, e que sai fazendo todo um... E por quê? Porque esse vírus, lembrando o Cavalo de Troia lá da história troiana, ele é vão ser feitos tipo... Ulisses observar um brinquedo de madeira de uma criança, ele vai ter a ideia de construir um grande cavalo, né, um grande cavalo, e colocar guerreiros por dentro desse cavalo e largar na praia. E vai colocar vários corpos, para que os troianos pensem que os deuses mataram os gregos que tentavam e não conseguiam entrar naquelas muralhas que eram quase impossíveis a entrada de qualquer exército contra os troianos. Eram muralhas quase invencíveis. O rei Príamo tirava muita onda disso, que Troia nunca seria invadida. E aí o que acontece? Quando eles saem à praia e vê, os sacerdotes dizem que aquele cavalo é um presente dos deuses, e aí vem o termo também presente de grego, nunca receba presente de grego, que é um presente que tem uma aparência boa, mas é ruim. Depois você vai descobrir que não foi tão bom assim, né? Não há boas intenções com esse presente. Eles pegam aquele cavalo de madeira e colocam dentro da cidade de Troia e fazem várias festas. Só que no anoitecer, quando os troianos vão dormir, os soldados, os guerreiros saem de dentro do cavalo e abrem os portões da cidade de Troia e começa toda a invasão do exército grego, em que a cidade de Troia é totalmente arrasada. Bem, essa é a lenda, né, da grande cidade de Troia, da guerra gregos e troianos. Tem até, né, havia uma casa de festas, uma casa de show, né, chamada Gregos e Troianos em Nova Iguaçu. Lembrando que sempre tem um ditado: você não tem como agradar gregos e troianos, porque são grupos rivais. Apesar dos troianos serem também da mesma estirpe que forma todos os grupos gregos. Bem, isso é a primeira obra do Homero. A segunda obra, a Odisseia, seria a história da volta de Ulisses até a Ítaca, né, aonde depois da guerra ele vai maldizer os deuses, e aí os deuses vão tentar castigar. Ele vai passar por várias aventuras. A viagem vai custar muito mais caro chegar, né, de volta à sua terra. E vai acontecer um caso interessante. Sua esposa, Penélope, ela vai, como existia uma tradição, que quando o rei morresse, se o príncipe fosse muito jovem, outro rei poderia casar com essa rainha viúva, e aí ela teria que escolher um pretendente. E aqueles reis que vieram tudo daquela guerra de Troia estavam ali cercando Penélope, que teria que escolher. E o que ela vai fazer? Ela, para enganar eles e ganhar tempo, ela vai falar que quando ela terminar de fazer o enxoval dela lá, ela conseguiria, né? Não é o termo bem enxoval, que agora o professor não está lembrando, mas é como se fosse um enxoval do casamento, ela escolheria o pretendente. E o que vai acontecer? Toda vez que ela faz? Ela costura de dia montando e à noite ela descostura tudo para poder, né, dar tempo a Ulisses chegar. Depois que ninguém acredita mais que Ulisses está vivo, que Ulisses chegaria, Ulisses aparece, faz um arraso com todos aqueles pretendentes, mata vários daqueles pretendentes da sua esposa e volta a reinar em Ítaca. Bem, esse é a Odisseia. Essas duas grandes obras são as grandes obras da mitologia grega, principalmente dos heróis e dos semideuses. Há uma obra anterior, escrita pelo também outro escritor da época, chamado Hesíodo, que é Teogonia, que seria a origem dos deuses e de toda a mitologia grega. Bem, hoje, para quem gosta, nós temos os filmes, né, do Percy Jackson, que também são uma literatura, e que fala, né, de Percy Jackson como se fosse um filho dos deuses no mundo moderno hoje. É uma obra que é legal para a idade de vocês. Quem puder ter o acesso ao livro é maneiro para ler, e quem puder ver, não puder ler, veja os filmes, que são legais, para a gente entender um pouquinho dessa mitologia grega. Bem, essa é a ideia que a gente vai ter que dar as origens. Na próxima aula a gente vai falar muito mais da civilização grega concreta que a gente conhece, porque a gente vai dar entrada na ideia de, por exemplo, de Esparta e de Atenas, que são as principais cidades e estados gregas. Bem, lembrando a vocês, na página 115 tem uma atividade verdadeiro ou falso, né, para vocês fazerem, e na página 115 tem também o número 2, que é um responda, né? Façam, porque a gente vai fazer a correção na outra aula. E também na página 116 tem uma parada interessante, que é uma atividade na 1, né, e a 2, para fazer duas questões na página 116.
E que é interessante a gente entender por quê? Porque está trabalhando sobre uma estrutura que se usa muito para entender as culturas dos povos antigos, que são o uso de vasos de cerâmicas. Porque muitas vezes, quando se encontra os restos dessas civilizações, são vasos, pedaços de cerâmicas que vão ser juntados, unidos, para a gente poder entender um pouco da história desses povos. Bem, galera, até a próxima, um abraço, fiquem com Deus, se cuidem.